Oi, gente, tá começando mais um Papo Papo com com a Manu. Bom, eu tô aqui com um convidado muito especial, uma pessoa muito sábia. Eu tô aqui com o pastor Juraci. Pode se apresentar e falar mais de você. E aí, pessoal, tudo bem? Espero encontrá-los bem. Eu sou o pastor Juraci e é uma honra estar com vocês e principalmente com a Manu. Não é uma pessoa que eu sigo, admiro, acompanho e eu acho que vai ser muito legal hoje. Bom, hoje a gente vai falar de um assunto que a gente até tinha colocado no Instagram para vocês mandarem perguntas. A gente vai falar sobre sabedoria. Enfim, as perguntas que vocês mandaram foram muito interessantes, então se você não viu a gente pedindo as perguntas e tal, siga a gente no Instagram, porque lá a gente vai estar sempre postando alguma coisa antes sobre o Papo com Manu e tudo mais. Bom, mas vamos começar, né? E sabedoria é um assunto que a gente precisa ser muito abordado, principalmente no mundo que a gente tá vivendo, porque tá literalmente, tipo, muito caos, sabe? Ultimamente em volta. E uma pergunta muito interessante que mandaram foi: um jovem pode alcançar sabedoria ou só se adquire com o tempo? Olha, é uma pergunta muito interessante, Manu. Pessoal, essa pergunta é boa. Um jovem pode alcançar sabedoria ou se adquire com o tempo? As duas coisas. A Bíblia fala como poderá um jovem manter puro o seu coração. A Bíblia diz observando conforme a palavra. Então, a muita idade, ela traz experiência. Experiência nem sempre quer dizer sabedoria. Tem pessoas que morrem com uma idade avançada, mesmo com a idade muito avançada, no final da vida ou ao longo da vida, eles se revelam como grandes tolos, por causa das suas escolhas, as suas decisões, a maneira como eles conduzem a vida. Até porque eles viverem muito, quer dizer que foi uma dádiva que foi dada a eles, mas não quer dizer que eles alcançaram a sabedoria ao longo dos anos. Em compensação, um jovem que teme ao Senhor, a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A Bíblia também diz que é melhor ser um jovem ensinável do que um rei velho que não se deixa admoestar, que não se deixa corrigir. Há mais esperança para um jovem do que para um rei velho que não se deixa admoestar. Então é possível sim que o jovem adquira sabedoria. Então quanto mais cedo ele busque a sabedoria, como quem busca prata, como quem busca ouro, como quem busca joias preciosas, mais rápido ele vai alcançar. E alcançando a sabedoria, ela coloca um diadema na cabeça, um colar no pescoço, riquezas e honra na mão direita e vida longa na mão esquerda. Então, é possível sim, desde que ele esteja buscando. A gente ouve muito que só é sábio quem é mais velho. E a gente vê que não é isso, segundo a palavra. Então, tem como sim a gente buscar a sabedoria, mesmo a gente sendo jovens. Tem, com certeza. E sobre essa pergunta, né, tem uma pessoa que perguntou como ser jovem sábio numa casa tão conflituosa, né? Buscando essa sabedoria que a gente tá falando, muitas vezes tem muitos jovens que às vezes são cristãos e a família não é. E assim, tem que ter muito cuidado para agir com sabedoria nesses momentos, porque a gente tem que agir como cristão e muitas vezes nossos pais não entendem, né, o que a gente tá fazendo. Interessante. Uma coisa que eu gosto sempre de dizer, a sabedoria é diferente de inteligência. Você pode ser inteligente e não ser sábio. Você pode ser extremamente ter um desenvolvimento inteligente para algumas áreas, por exemplo, como a matemática, a estética, os esportes, e não ser uma pessoa sábia, não saber lidar com os outros, não saber como utilizar esse conhecimento adquirido no momento certo. Quando você mora numa casa onde há conflito na família, às vezes é uma família um pouco desequilibrada, e você é um jovem cristão, você obedece aos princípios do Senhor. Você deve honrar os seus pais, você deve ser uma pessoa sensata e coerente, você deve ouvir mais, falar menos, mais ouvido, menos boca. E quando abrir a sua boca, o mínimo possível, de maneira sábia, de maneira coerente, vigiar a sua conduta. Então, a sabedoria nesses momentos, elas vão muito na linha de não tentar interferir de maneira incisiva na vida dos outros. E saber discernir e aplicar aquilo que Deus está te ensinando nos momentos certos. Não falar demais, não romper com os limites que é estabelecido pelos pais.
Então você ganha com a obediência. No caso de lares conflituosos, a sabedoria tem que ser travestida de obediência. Isso serve também de experiência, né? Que a gente estava falando sobre passar experiências, então a gente também tem que ter muito discernimento para ver a situação, talvez de outro ângulo, porque quando a gente está na situação, às vezes a gente quer, né, quer fazer o que dá na telha, mas eu acho que ser sábio é tentar ver o que essa situação ela pode promover para mim. Excelente. Então tem duas formas, Manu. Quando eu não consigo enxergar uma perspectiva, por exemplo, dos pais, entre pais e filhos. Às vezes o pai fala assim, olha, eu não quero que você vá em tal lugar. Ah, mas por quê? Porque é perigoso. Ah, mas não é perigoso, não. O senhor não sabe de nada. E os meus amigos. O pai sabe. A mãe sabe. Eles já passaram por esse caminho, numa outra época, de uma forma que é um pouco diferente, mas é o mesmo risco, é o mesmo perigo. E talvez eles já experimentaram aquele perigo, já até sofreram alguma coisa naquele momento e quer que você evite aquele caminho. Então, a sabedoria diz que tem duas formas. O sábio aprende observando e ouvindo. Ele aprende com os erros dos outros. Ele aprende ouvindo os mais velhos, honrando os mais velhos. O tolo aprende com as costas, apanhando. Ele tem que apanhar, ele tem que quebrar a cara, ele tem que ir lá. Então, como que a gente faz se a gente não sabe todo o processo? E alguém que tem autoridade sobre nós nos adverte. Aí eu volto a falar, nós assentamos na cadeira da obediência. Entende? É sábio assentar na cadeira da obediência. Verdade. E mandaram uma pergunta, e você estava até falando sobre isso, se inteligência e sabedoria andam juntos, e qual é a diferença delas? Inteligência e sabedoria andam juntas sim, só que elas são diferentes. Inteligência é talvez a capacidade, a habilidade de você acumular de uma maneira muito rápida conhecimento. Então você acumula conhecimento, você adquire conhecimento, você consegue absorver conhecimento muito rápido. Então você é uma pessoa inteligente, capaz de ligar, fazer raciocínios lógicos, capaz de absorver. A sabedoria é a capacidade, a habilidade de colocar esse conhecimento para fora na hora certa, da maneira certa, para resolver as questões que se aparecem no nosso cotidiano. Tem pessoas extremamente inteligentes, mas que no momento de conflito ele não sabe fazer. No momento de decisão, ele não sabe o que fazer. No momento de uma escolha, ele não sabe o que fazer. Num conflito de relacionamento, ele não sabe o que fazer. Então hoje nós temos pessoas inteligentíssimas. Por exemplo, hoje nós temos médicos, são pessoas inteligentes, são viciados em droga. Nós temos psicólogos, psiquiatras que são deprimidos. Nós temos assim muitas situações de pessoas inteligentíssimas em algumas áreas que, por exemplo, na área sentimental, na área de relacionamento ou na área do convívio social, eles são pessoas que não conseguem desenvolver isso. Ou às vezes no trânsito a pessoa se revela falta de sabedoria para lidar com uma questão às vezes boba e corriqueira no trânsito ou num supermercado. Não é? Então, é diferente. E muitas vezes quem não sabe lidar com coisas banais, na hora das coisas que são, tipo, decisões grandes, não vão saber lidar também, né? Exatamente. Obediência e sabedoria andam juntos? Andam juntos. Porque a sabedoria, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Na verdade, a verdadeira sabedoria, ela é reservada para aqueles que temem a Deus. A Bíblia diz que tem vários tipos de sabedoria. Tem uma sabedoria que é terrena, animal e diabólica. Está escrito em Tiago. É a sabedoria que tem no mundo. Ela não provém de Deus. É uma sabedoria baseada na árvore do conhecimento do bem e do mal. É um tipo de sabedoria. Talvez seja na moralidade? Ela é perversa. Nem é na moralidade. É uma sabedoria que ela raciocina. Ela infere, ela dialoga para longe de Deus. Ela é contrária à palavra do Senhor. É sabedoria, mas ela é contrária. E tem uma sabedoria que vem do alto, que é o princípio, ela está ligada aos preceitos do Senhor. Então, amar a lei do Senhor,
os mandamentos do Senhor, a palavra do Senhor, e obedecê-los, é o princípio da sabedoria. Jó 28, se eu não me engano, 28, um dos últimos versículos do capítulo 28 de Jó, fala que o próprio capítulo 28 de Jó, ele vem discorrendo falando que o mineiro entra no fundo da terra, de lá ele busca pedras, diamantes, ouro, mas quem pode conseguir a sabedoria? Onde que a gente pode encontrá-la? E aí ele mesmo conclui que a sabedoria é temer ao Senhor e a prudência desviar-se do mal. Então, a verdadeira sabedoria está ligada à obediência à vontade de Deus. Quando você obedece a Deus, coloca como prioridade a obediência a Deus, Ele te conduz por um caminho tão excelente que ninguém consegue te alcançar. Entende? Está nessa linha. Isso não te impede de dialogar com a mente secular. Como assim? Nós temos que manter, eu acredito, a Bíblia numa mão, o jornal é numa outra. Paul Tillich é um teólogo, ele falou isso. Você tem que ter diálogo com o mundo secular, mas você tem que saber filtrar o que vem de lá. Isso foi até uma pergunta que mandaram, que é como blindar a mente dos jovens em relação à política. Porque, né, a gente vê muita coisa, mas como a gente pode filtrar, igual você falou, o que entra na gente e o que não. Como que a gente pode filtrar? A Bíblia diz, a Bíblia nos dá toda a liberdade. Aí que tá, vamos pensar sobre sabedoria. Muita gente acha que cristão não é inteligente. São pessoas ignorantes. Ser crente é ser ignorante. Muito pelo contrário. Tá no ranking hoje, no nosso país, as pessoas que mais leem no nosso país são cristãos. Enquanto as pessoas, foi feita uma pesquisa, está na internet aí, o percentual de leitores entre os cristãos é 5, 10 vezes mais elevado do que em outras classes, outras categorias. Então, os cristãos leem muito, conhecem muito. O reino de Deus, ele é para pessoas inteligentes, ele não é para gente boba. A Bíblia fala, o reino de Deus é para quem é comparado a um homem prudente que construiu a casa na rocha. O reino de Deus é para gente prudente, inteligente, que calcula, que pensa, que raciocina. O reino de Deus é comparado a um homem que encontrou uma pérola de grande valor. Ele vai e vende tudo que tem e negocia e compra aquela pérola. O reino de Deus é comparado a um homem que encontrou um tesouro no campo, então ele negocia tudo que ele tem e adquire o campo por causa do tesouro que está no campo. Então são pessoas que pensam, que conseguem colocar numa balança e avaliar o que é mais precioso e eles investem no reino de Deus. Então é por isso que a sabedoria que vem de Deus, ela é superior. Por isso que eu falo tanto dela. A Bíblia fala assim que a tua lei, os teus mandamentos faz com que o jovem se torne mais sábio do que os seus inimigos. Faz com que ele mantenha puro o coração. Faz com que ele conduza bem o seu caminho. Então, sinceramente, não tem outra opção. Dá para dialogar com as outras formas de pensamento, mas é incomparável com a sabedoria que Deus dá, que é uma dádiva, que é para poucos. Então deixa eu responder essa pergunta. Como que um jovem blinda a mente em relação à política? Eu vou deixar aberto. Você não deve blindar a sua mente em relação à política. A política, que é a vida da polis, né, a vida da cidade, é o diálogo que se faz para procurar os melhores meios de coordenar a comunidade, de buscar o bem comum. Uma vez que nós somos uma democracia e devemos agir como uma democracia, então o diálogo, ele é positivo. Você deve blindar a sua mente, sim, para aquilo que é profano, aquilo que é autoritário, aquilo que é contrário à vontade do Senhor, aquilo que prejudica o seu próximo e a você também. Então você deve, sim, entender de política, não deixar ser dominado por isso. Não se apegar de uma maneira inconsequente a uma linha de pensamento ou outra, porque são várias linhas, várias ideologias,
Você tem que utilizar a política com base, você deve examinar tudo de maneira espiritual. Tem um homem carnal, um homem natural e um homem espiritual. A pessoa espiritual, quando eu digo um homem, em termos de humanidade, tá, gente? A pessoa espiritual, ela examina tudo de maneira espiritual. Ele discerne tudo e não é discernido por ninguém. Então você consegue transitar no meio de todos os assuntos sem se deixar contaminar. O nosso Senhor Jesus conversou sobre economia, sobre a lei, sobre a política, relacionamentos, convivência, sobre todos os assuntos. Ele transitou no meio deles sem, contudo, não se contaminou. Então nós temos que ter esse discernimento, examinar tudo, retende o que é bom. Principalmente ouvir e abrir a boca quando, né? E aí, para ser mais direto, como que eu blindo a minha mente? Conhecendo a palavra. Não tem como. Se você não conhecer a Bíblia, se você não conhecer as Escrituras, você é vulnerável. E aí você vai aceitar qualquer coisa que vier com ideia. É. A gente está falando sobre ideologias e tal, e estão tentando trazer várias ideologias que não são baseadas na palavra de Deus. Isso é até um assunto muito polêmico. E como que a gente reprova essas ideologias, tanto a de gênero, de homossexualidade, nesses dias conturbados? Olha, essa questão é muito interessante. Tem muitas ideologias, muitas ideias. Hoje nós estamos vivendo uma época onde as pessoas analisam e valorizam o ser humano, de certa maneira, um pequeno grupo, uma pequena parcela da sociedade, pela cor da pele, pela sua origem sexual, se você possui algum defeito físico, por alguma coisa que possa dividir ou classificar as pessoas. Nós somos seres humanos e como seres humanos nós somos, e o mais interessante, somos seres humanos que se perderam ao longo da caminhada. Então, para nós, a forma de raciocinar, de pensar, está muito ligada às Escrituras. Está muito ligado à Bíblia, à Palavra de Deus. E a Palavra de Deus, ela é o filtro. Um exemplo interessante. Vou colocar aqui 5 peneiras que a gente pode tentar raciocinar. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, se eu não me engano, ele fala assim, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se isso produz algum louvor, que seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então a gente pode colocar isso como um filtro. Então eles estão trazendo uma maneira de pensar nova, uma maneira de raciocinar nova. Interessante, vou ouvir. É verdadeiro? Se sim, posso continuar pensando. Não, não é verdadeiro. Descarto. Tudo bem, é verdadeiro, mas é justo. É justo eu pensar isso? É justo eu seguir esse padrão? É justo eu seguir essa maneira de pensar? Posso seguir. Não é. Descarto. É puro. Traz pureza, traz alegria, não degrada. É puro. Não, isso não tem pureza nenhuma nisso. Não é. Então descarto. Se posso pensar. É de boa fama? É algo que eu devo alardear pelos 4 ventos, falar para todo mundo, tornar isso público? É de boa fama? Não, nem de longe. Então, descarta. Isso produz algum louvor? Não, tem virtude? Eu me torno mais virtuoso pensando dessa forma, aderindo a esse padrão de comportamento, absorvendo isso e transmitindo? Eu me torno uma pessoa mais virtuosa? Se sim, pode fazer. Se não, descarta. E isso produz louvor a Deus? Isso louva o Senhor, o Criador? Está de acordo com a vontade dele? Se sim, pode fazer, pode pensar. Se não, descarta. Entende? Então tem coisa que a gente nem entra em discussão. Um exemplo. A Bíblia fala assim, o santo, Apocalipse, santifique-se mais ainda. O justo, pratique a justiça mais ainda. Mas o injusto, o impuro,
pratique mais injustiça, mais impureza. Eis que cedo venho e está comigo a minha recompensa ou galardão para dar a cada um conforme as suas obras. Então, uma vez uma pessoa me perguntou, você é contra? Não. Você é a favor? Não. Você é neutro? Não. Mas que resposta é essa? As pessoas têm liberdade. Então as pessoas, Deus é tão bom, olha que legal. Deus é tão bom, prestem atenção, gente. Deus é tão bom que Ele deixa você fazer o que você quiser, viver do jeito que você quiser, assumir a postura que você quiser. Deus deixa, você é livre. Mas Deus é tão justo que Ele vai fazer você colher exatamente o que você está plantando. Não erreis, de Deus não se zomba. Deus não se deixa escarnecer. Você não consegue zombar de Deus. Tudo que o homem semear, Certamente. é isso também, ceifará. É só uma questão de tempo. Você está plantando, você vai colher, não na mesma proporção, multiplicado. Então a sabedoria nos ensina que você quer colher maçã? Planta maçã. Você quer colher uva? Planta uva. Você quer colher tempestade? Planta vento. Você quer colher veneno? Choca ovo de serpente. Então, está na nossa mão. É o caminho que você escolheu. Sem nem o que dizer depois disso. Todas as riquezas da terra, qual que você escolheria? De todas as riquezas da terra, qual que você Olha o seu amor. De todas as riquezas da terra, qual eu escolheria? Olha, vamos pensar um pouco. Não tem como dar uma resposta simples, né? Tem que pensar. Esse é o problema, que as respostas são tão mais elaboradas. Riqueza é aquilo que não se vê. Riqueza é aquilo que não se vê. Você pode encontrar com uma pessoa e ela está com um carrão importado, um relógio de ouro, uma camisa de grife. Não quer dizer que essa pessoa é rica. Porque riqueza, a verdadeira riqueza, ninguém mostra, ela fica escondida. Quem é rico de verdade, guarda as 7 chaves da sua riqueza. Então nós vivemos num país, num mundo de aparência, num mundo de engano, num mundo onde o que se reluz não é ouro. Então, o que a gente, de todas as riquezas do mundo, o que eu gostaria de ter? Eu já tenho. Primeiro, posso respirar. É a vida. Nós já temos a vida, que é um dom de Deus. Tem mais coisas, ser amado. É melhor, mais vale o bom nome e o ser amado do que riquezas e ouro. Nada, por mais dinheiro que você tem, você não consegue comprar amor. Você compra companhia, mas você não compra amor. Você compra casa, mas você não compra um lar. Não é? Você paga muitas pessoas para te servir, mas você não consegue amigos. Então, o dinheiro, a riqueza material, ela não compra a riqueza real. Então, no mundo, eu queria de Deus a dádiva de poder me utilizar das coisas que são temporais, mas desfrutar principalmente das riquezas que são invisíveis. Nossa, ele é muito sábio, gente. Enfim, eu acho que depois de tudo isso que você falou, se todas as pessoas escutarem atentamente o que você falou e seguir, eu acho que vocês vão conseguir realmente conhecer a verdadeira sabedoria. Enfim, eu quero te agradecer, pastor, por estar aqui nesse programa. Foi muito especial, já quero te chamar mais vezes. Tá, vai ser uma honra. Foi show de bola. E para encerrar, sabe quem é a verdadeira sabedoria? É Jesus. A sabedoria é uma pessoa. Ela é Jesus. Então conheça Jesus, você vai conhecer a verdadeira sabedoria de Deus. Então, um abraço. Busquem a sabedoria como quem busca prata, como quem busca tesouros escondidos. Dedique a sua vida a alcançar, porque depois que você alcançar a sabedoria, você vai ter riquezas e honra. Você vai ter uma vida longa.
Amém? Amém. É isso. Tchau, gente. Valeu!